O médium tem poder total e irrestrito sobre a sua mente. Você sabia disso? Vamos conversar sobre esse assunto. Seja bem-vindo ao canal Aprendendo sobre Mediunidade. Se você não me conhece, chegou agora, eu sou o Anderson Gomes. Falamos aqui sobre mediunidade, falamos sobre espiritismo, falamos sobre parapsicologia, sobre terapêutica e diversas situações que envolvem a mente humana e ciências mentais. Certo? Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto, que é sobre o poder que o médium tem sobre a sua própria mente. Existem algumas crenças em relação ao médium, a sua mente e o seu controle, certo? Durante muitos anos foi cultivada a visão que o médium, às vezes tem médiums que não têm controle da sua mente. Certo? São pessoas saudáveis, pessoas comuns, como qualquer outra. Ah, mas quando eu sinto a influência do espírito, eu perco o controle. Veja que uma pessoa saudável, tá? Uma pessoa que pensa por si própria, ela não tem nenhum tipo de demência, nenhum tipo de patologia que possa impedi-la na cognição, na compreensão das coisas e da comunicação, ela consegue falar e entender. Um médium que tem essa capacidade, de forma saudável, ele não tem nenhum problema em controlar a sua mente e qualquer comunicação mediúnica que possa vir. Muitas pessoas entram em contato comigo e falam, mas Anderson, eu tenho muito problema com assédio de espíritos, eu sinto energias e aí eu entro em descontrole. Tem pessoas que relatam, Anderson, eu dou comunicações mediúnicas sem querer. Ah, o espírito baixa lá e aí causa uma confusão, porque geralmente quando faz isso nunca é um bom espírito, né? Sempre é um espírito brigão, um espírito que discute ou que fala bobagem, né? Ou que causa sofrimento no médium. Então, se impregnou essa crença, até associada à ideia que existem médiums de provas, né? O médium que veio para ser médium, mas para ser provado. Só que essa prova, na verdade, não é bem uma prova, é um castigo, porque ele está sempre no descontrole, sempre ali num nível que ele questiona a própria mente, já acreditando que ele tem uma doença mental ou alguma coisa do tipo, tá? Então nós temos que ter muito cuidado neste tipo de análise. E um ponto muito importante que eu quero que vocês entendam aqui nesse vídeo. Todo médium tem controle sobre a sua mente. Total controle. Total, sem restrição, tá? Não importa o que você me diga, o que você sinta, é uma percepção que você tem. Eu sei, gente, que eu tenho experiência nisso há muitos anos, há muito tempo, conheci muitos tipos de médium, inúmeros tipos, ninguém traz novidade. Todas as situações são as mesmas e a gente entende como funciona essa dinâmica. E eu entendo tanto no entendimento como médium, desde criança, no entendimento como pessoa que pratica a doutrina espírita e no entendimento como pessoa que compreende a parapsicologia, que tem formação em parapsicologia, que tem formação em neurociências, certo? Então, toda essa compreensão e estudo e pesquisa e entendimento no dia a dia, até no trato com pacientes que vêm com problemas de paranormalidade, me fez entender com o tempo, certo? Que todo médium tem controle, só que ele não exercita esse controle às vezes. Vamos agora entender o porquê? Vamos entender agora como você pode controlar? Muito importante. Veja, primeiro, médiums não são doentes, certo? Então mediunidade não é doença. Médiums não são mais doentes que as outras pessoas. Já existem até pesquisas lá do setor de psiquiatria, do Núcleo de Estudos da Espiritualidade na Universidade Federal de Juiz de Fora, que comprovaram que médiums que têm controle sobre a sua mediunidade são mais saudáveis que outras pessoas ditas não médiums, certo? Então vejam, não é doença. Certo? E essa história que o médium é sempre uma pessoa que está doente, o médium está sempre com problema. Não. Isso é uma visão muito antiga, ultrapassada, certo? E uma visão negativa, criada para
dar uma espécie de exemplo negativo do espiritismo, dizer assim, olha, tá vendo? As pessoas que se envolvem com isso estão sempre doentes, tem patologias, tem né? Parafusinho solto, tá? E tiveram pessoas, né, de grande influência que levaram essa ideia à frente, certo? Então vejam, todos os médiuns têm controle sobre a sua mente. Primeiro indicador para você entender, para você que não é espírita ou não pratica o espiritismo, mas sente a mediunidade, se descontrola. Primeiro indicador para demonstrar para você e provar para você que o médium tem controle. Vamos dar um exemplo. Reunião mediúnica. Você que nunca foi. As pessoas se sentam em volta de uma mesa e o médium ele está ali, sim, para sentir a influência dos espíritos, seja ele bom ou seja mal. Ele vai dar a comunicação. Quando é bom, vem ajudar. Quando é mal, ele vai falar do sofrimento dele e as pessoas que estão ali vão tentar ajudá-lo para que ele saia daquele sofrimento. Certo? Bem, vamos dar um exemplo. Suponhamos que nessa reunião, sentado na mesa, está um médium recebendo uma comunicação, uma influência. Ele vai absorvendo e sentindo e permitindo aquela influência passar através dele, e quanto mais ele sente e foca nessa influência, mais ele mergulha na comunicação, mais ele sente e consegue falar sobre essa comunicação. Aí é onde sai a comunicação do espírito, a famosa incorporação, como as pessoas falam, né? Que dá a entender que o espírito entra no corpo, mas na verdade ele não entra, ele só se conecta à mente do médium, certo? Então veja aqui, para que o médium dê comunicação, ele tem que se concentrar na mente do espírito. E aí ele faz o quê? Ele se concentra nas próprias sensações também, nos medos, na alegria, no choro, no riso, na raiva, nas imagens mentais que aquele espírito gera. Para quê? Para que ele consiga mergulhar na comunicação. Se ele está tentando fazer isso e alguém vem repentinamente e diz assim: desperta, acorda aí, ó, vem, fala comigo aqui, ó, olha para mim. O que acontece com esse médium? Ele perde a comunicação totalmente. Ele rompe a conexão do que ele sente do espírito. E aí o médium, opa, peraí, eu tô aqui dando comunicação, você me chama? Veja que isso não acontece na reunião mediúnica porque não pode, tá? Não pode. Então, quando um espírito ali, até a gente chama o médium quando acaba a comunicação, como forma de chamar a atenção deles, olha, pronto, acabou a comunicação, já estamos liberados, né? Mas veja, esse tipo de coisa não acontece. Até a gente instrui, às vezes, que as outras pessoas não podem ficar tocando o médium. É melhor evitar. Por quê? Porque o médium desperta, porque ele desconecta da comunicação. Agora vamos associar isso ao seu dia a dia, em casa. Se um médium, numa reunião mediúnica, com alguém tocando ele se desconcentra da comunicação e a influência sai, como é que eu posso fazer isso no dia a dia? Então veja que aí está a instrução que você precisa, certo? Então o segredo, meus amigos, é que quando você sente, tem a percepção de uma comunicação, você sente um espírito, uma energia, qualquer coisa, qualquer tipo de fenômeno paranormal que você está captando, quanto mais você presta atenção, mais você mergulha na sensação, mais você sente e cria associações mentais do que pode ser, cria imagens mentais, você reforça essa sensação e acaba indo de encontro com aquilo que você não quer. Então a ideia é que quando você sente e você não está no momento propício, você não está em uma reunião mediúnica, você está no trabalho, no supermercado, em casa, não é para acontecer comunicação assim, ostensiva, de incorporação, você simplesmente e praticamente, só isso que você vai fazer. Não foque. Ai, mas Anderson, é difícil. Eu duvido que seja difícil. Se você assistir uma televisão, pular, dançar, contar uma piada, fritar um ovo, qualquer coisa que você faça, o seu foco físico, fisiológico, vai para a atividade que você está fazendo. O seu foco mental, ele vai dirigir a sua cognição, a sua atenção para aquilo que você está fazendo e você desconecta do espírito. Ele se perde totalmente, ele não consegue
te alcançar, porque não tem concentração para chegar em um estado de consciência alterado. Se você está sentado no sofá, deitado no sofá, na sua cama, com o celular, pensando naquelas emoções que está vindo a influência, e aí você começa a focar, mas você não sai dali. Você acha que se ficar deitado vai passar, se ficar sentado quietinho, não passa. Porque você, em vez de tirar sua mente daquele estado, você se coloca em um estado propício a estados alterados de consciência. Você mergulha, né, numa situação de absorção, como ficar no celular, ficar parado, olhando para o teto, ou seja, qualquer pensamento que vier, você pode absorver aquilo ali, em vez de você direcionar sua mente. Né? Então, o que você precisa é dar direção para sua mente. Toda vez que sentir uma influência negativa que lhe prejudique, você dá direção para sua mente. Eu não vou por aqui, eu vou por ali. Simples assim. Simples. Eu estou falando de experiência como médium, como espírita, como terapeuta, como parapsicólogo, como estudioso de ciências mentais e de estados alterados de consciência. Tá? Então é muito fácil. Você quer tirar uma pessoa da hipnose? Uma pessoa hipnotizada? Simplesmente você chama ela. Chama ela, toca nela, chama, oi fulano, abre os olhos, a pessoa sai da hipnose. E por que com você vai ser diferente? Às vezes nós temos crenças que existe uma coisa poderosa, que existe uma coisa que influencia, ou porque tem um problema de karma do passado, todo o corpo é igual, gente, o corpo é tudo igual, o processo do corpo é igual. Certo? Os processos mentais são iguais, com pequenas variações e especificidades. Mas ninguém é tão especial que não consiga, ou tão especial que seja muito poderoso, mas todo mundo consegue fazendo com pequenas ações, tá? Porque eu sei, eu atendo muita gente com problema de paranormalidade. As pessoas geralmente vêm com uma crença que tem algo muito forte, ela é tão especial que esse algo atinge ela, e só ela. E ninguém sofre tanto quanto ela. Então, meus amigos, eu posso dizer isso com certeza. Você consegue superar. Mude o foco mental. Faça outras coisas, outras atividades. De preferência que envolva o físico, o mental, o cognitivo, aquilo que você olha, presta atenção e precisa de atividade física. Certo? Uma frase muito antiga do Chico Xavier. Eu perguntava para ele, Chico, se o obsessor vier, o que é que eu faço? Ele na simplicidade dele, ele dizia, trabalhe. Trabalhe muito. Trabalhe tanto que o seu corpo vai ficar tão cansado que o obsessor não vai conseguir fazer nada com você. Então veja que até o Chico sabia na simplicidade dele. Tá? Mas você pode, através dessas, fazendo qualquer atividade, cantando, dançando, lavando uma louça, fazendo qualquer outra coisa que você não fique parado, com foco muito leve, você vai ver que isso se modifica. Então espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço. Até a próxima.